Senhor Jesus. E nesta noite, irmãos, nós vamos continuar com a nossa comunhão na palavra que foi ministrada pelos nossos irmãos lá na conferência em Sumaré. Conectados com Deus. Senhor Jesus. Quem está conectado com Deus, diga amém. Amém. Quem não está conectado com Deus, diga misericórdia. Tem que se conectar, viu? Qual é a senha? Ó Senhor Jesus. Pronto. Pegou a senha, pegou conexão. Amém? A única linha ministerial. Abramos nossas Bíblias, irmãos, em Gálatas, capítulo 1. Amém? Gálatas, capítulo 1. Senhor Jesus. Amém. Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, Senhor, misericórdia dos irmãos. Sumiu Gálatas? Não, está aí. Está do lado de 2 Coríntios. Certo, Antônio? Show. Antônio é rápido na espada. Versículo 15 e 16. Vamos juntos? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Aleluia. 1 Timóteo, vamos avançando um pouquinho aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Amém? Senhor Jesus. Que som, irmão, maravilhoso, quando você vai folheando a Bíblia. Esse som é maravilhoso. Parece o bater das asas dos anjos, Oh, Senhor Jesus. E é bom, como disse o nosso irmão Cavalcante, é bom sempre abrir a Bíblia e estar invocando, Senhor, que aí você encontra mais rápido, viu? Amém. Aleluia. Versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Amém. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quem é grato ao Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. 2 Coríntios, vamos voltar um pouquinho aí onde estava Gálatas, 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos acharam? Então vamos lermos juntos, amém? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Agora, irmãos, transforma esse versículo na tua oração. Amém? Sim, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Pelo que, Senhor? Oh, Senhor, nos deu esse ministério. Obrigado porque o Senhor nos deu esse ministério. Oh, segundo a misericórdia. Oh, esse ministério não nos foi dado segundo as nossas boas obras, Senhor, segundo a nossa capacidade, mas é segundo a misericórdia. Oh, Senhor Jesus, por isso nós não desfalecemos. Oh, Senhor Jesus, não desfalecemos. Oh, Senhor Jesus, não desfalecemos. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, na semana passada, o nosso irmão já nos ajudou, com a primeira
mensagem, né, da única linha ministerial. Sim. E eu vou fazer umas perguntas, né? Se nós estiveram o sábado passado, né? Sim. Irmãos, este ministério, né, que é o Ministério da Nova Aliança, como o título está aí, foi iniciado por quem? Quem me diz? Por quem foi iniciado? A irmã Alicenice e o apóstolo Paulo. Foi iniciado pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Então ele iniciou este ministério da Nova Aliança. E daí o Senhor entregou esse ministério da Nova Aliança a quem? Primeiro, a quem entregou primeiro? Aos apóstolos. Muito bom, muito bom. Senhor Jesus. E quem tomou a liderança naquele momento do ministério, da obra do ministério da Nova Aliança, no primeiro momento? Quem tomou a liderança? Foi Pedro, Paulo, João? Pedro. Muito bom, isso aí. Os irmãos estão guardando as palavras. Senhor Jesus. Mas algo aconteceu, né, irmãos? Lá em Jerusalém. Né? Jerusalém é a cuna, né? É o verso, é o ninho do judaísmo. Né? Então, realmente, o ministério da Nova Aliança foi desafiado e, lamentavelmente, foi abafado. Foi muito difícil para o ministério da Nova Aliança ter liberdade em Jerusalém. E por isso que o Espírito ele teve que fazer um drible na caneta e subiu para Antioquia. Então, irmãos, nesta noite eu vou tocar de maneira bastante sucinta, porque eu acredito que os irmãos já desfrutaram o alimento diário. E, irmãos, e tem diamantes, e tem ouro, e prata, pedras preciosas, e rubis, e todo tipo de riquezas nessa palavra. Mas eu gostaria somente de enfatizar alguns pontos, né, para podermos desfrutar. Amém? 3 pontos aqui, como vocês veem. A continuação do ministério por meio do Espírito, a defesa da verdade do Evangelho e o ministério do Espírito e vida nos dias atuais. Amém? Então, nesses pontos eu gostaria que guarde no seu coração o que nós vamos compartilhar. E se você tem uma folha, na caneta, eu encorajo você a anotar, né? Seja um ouvinte ativo, não seja um ouvinte passivo, né? Porque a mente é frágil. Daqui a uma hora você vai lembrar somente 40%. Né? E daqui a amanhã você vai lembrar só 20%. E daqui a 3 dias, 1%. Né? Então, se você anota, você pode novamente, né, ir aos teus apontes e você novamente relembrar e, né, se constituir cada vez mais dessa palavra. Amém. Com respeito a este primeiro ponto, irmãos, eu gostaria que vocês percebam que para que o ministério da Nova Aliança avance, tenha sucesso, precisa de uma esfera adequada. Precisa de uma esfera adequada. Então, aqui eu gostaria de falar de 2 esferas. A esfera que estava em Jerusalém e a esfera que tinha Antioquia. A esfera em Jerusalém, como a gente já viu, foi uma esfera que abafou por causa da influência da antiga aliança. Nós já vimos em vários versículos, né, como existia os judaizantes, né, como os próprios
cristãos que estavam em Jerusalém, eles guardavam a lei ainda. Eles tinham zelo pela lei e pelas tradições. Então era muito difícil para eles entrarem de cheio no ministério da Nova Aliança. Sempre acabavam puxando um pouquinho da antiga aliança, um pouquinho da religião, né? Então o Espírito cada vez mais foi, vamos dizer, né? O Espírito cada vez mais foi abafado, né? A esfera ficou pesada, né? O Espírito não tinha liberdade. Irmãos, essa palavra que eu estou falando, eu quero que você possa ouvir e você pensar na tua casa também. Na tua casa, no teu relacionamento com teus filhos. Porque as nossas casas, elas têm que estar cheias desta nova aliança. Cheias do ministério da nova aliança. As nossas casas. O nosso relacionamento tem que ser um relacionamento da nova aliança. A nossa vida tem que estar conduzida no ministério da nova aliança. Então você vai fazendo uma aplicação já na tua própria vida, na tua própria casa, no teu próprio relacionamento. Porque às vezes, irmãos, nós que somos o povo da nova aliança, mas em nossa casa, em nossos relacionamentos, nós nos relacionamos como se fosse a antiga aliança. A lei. Não toques. Não use. O nosso cônjuge, né? Lei sobre lei. E isso vai acabando abafando o ministério da nova aliança. Então você já vai fazendo essa aplicação por você no teu espírito. Mas o que trouxe essa esfera em Jerusalém? Perseguição. Então, se levantaram uma perseguição, e aí, né? Puxa, está difícil, está complicado, né? Aí estava Saulo de Tarso, aquele que invocava o nome do Senhor, aquele que estava de cheio na nova aliança, e coitado dele, na prisão. Não era assim? Aquele que estava na antiga aliança, Saulo, ficava na boa. Invocava Javé, né? Elohim, mas aquele que invocava Senhor Jesus, vai para a prisão. E vocês lembram que naquela época as pessoas não andavam com Bíblia, né? Eram judeus, eles se vestiam como judeus. Qual era a única diferença? O nome que eles invocavam. O nome. Saulo estava atento. Elohim, El Shaddai, tranquilo, Saulo. Aí ele, Senhor Jesus, aí tem um cristão. Certo, irmãos? Invocar o nome do Senhor. Então, as perseguições, eles começaram a deixar de invocar o nome do Senhor. Eles começaram a desfrutar dessa nova aliança. E para que não sejam tão perseguidos, eles começaram a se misturar. Vamos misturar um pouquinho aqui para que não nos persigam tanto. Para estar mais tranquilo. Então, aí está o primeiro perigo, irmãos. Quando nós tenhamos perseguições, quando venham situações difíceis e tentem abafar essa nova aliança do Espírito e da vida, irmãos, não caiamos nessa cilada. Invoquemos mais. Declaremos mais que somos do Senhor e estejamos dispostos à sua fé. Prefiramos desfrutar do Espírito e da vida do que agradar certas pessoas que te perseguem e você ir pouco a pouco perdendo vida, perdendo espírito. Meu filho não gosta que eu invoque. Quando eu faço o almoço, eu estou invocando. Meu filho sempre me diz, mãe, você para invocando. Meu filho, nesta casa, eu vou invocar cada vez mais. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.
Então o Espírito já não tinha mais caminho ali. O Espírito ele vai procurando uma esfera onde tenha liberdade. Sim. E encontrou em Antioquia. Sim. Em Antioquia, nós vemos aqui em Atos capítulo 11, diz que aí foram pela primeira vez chamados, né, de cristãos. Que interessante, né, irmãos? Por que não foram chamados cristãos lá em Jerusalém? Né? Não é interessante isso? Verdade. Se aí começou. É Atos ou Marcos? Atos capítulo 11. Nos versículos 19 diz assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha só, ainda que eles saíram de Jerusalém, daquela esfera, Jerusalém não tinha saído deles. Ainda eles tinham no conceito de que o Evangelho era somente para os judeus. Mas acho que o nosso irmão já explicou que não foi assim que o Senhor falou. Olha aqui em Atos capítulo 1, bem no comecinho. O que o Senhor falou para os apóstolos? Em Atos aqui capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder Amém. ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, somente em Jerusalém. Não. É isso? Não. Tanto em Jerusalém, Sim. como em toda a Judeia Sim. e Samaria, Sim. e até os confins da terra, Aleluia. até Novo Gama, Amém. Pedregal, Aleluia. Alvorada, Sim. até lá Andorinhas, Sim. América do Sul, cada bairro. Sim. Muito bairro aqui em Novo Gama, irmãos. Amém. Então este evangelho era para todo o mundo. Só que os apóstolos gostavam muito de Jerusalém, tinham aí a sua casa, tinham suas familiares, seus vizinhos, e pouco a pouco foram esquecendo desta comissão. Sim. E o Senhor permitiu essa perseguição para que partiu de Jerusalém. Só que quando eles saíram ainda a outras cidades, a gente viu aqui em Atos capítulo 11, eles somente levavam esse evangelho aos judeus. Mas graças ao Senhor, irmãos, Amém. graças ao Senhor que o Espírito encontra canais. Amém. O Espírito não se detém. Verdade. O Espírito encontra canais. Amém. Aí encontrou canais, e no versículo 20 diz, capítulo 11, no versículo 20, alguns deles, irmãos, graças ao Senhor por alguns deles. Irmãos, nós aqui no Novo Gama, que nós nos reunimos aqui, não somos muitos, somos alguns deles. Aleluia. Mas alguns deles fizeram toda a diferença. Amém. Porque olha só, que eram de Novo Gama e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, Amém. anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Também aos gregos. Amém. Esses gregos são chamados de gentios, e nós estávamos inseridos nesse povo. Era como se algum deles levaram o Evangelho também aos brasileiros. Aleluia! Irmãos, que bênção. Nós, irmãos, somos alguns deles. E vamos levar este ministério da Nova Aliança aos confins da terra. Amém. Aos confins do Novo Gama. Amém. Até lá embaixo nas Andorinhas, até lá embaixo. Vamos levar esse Evangelho. Amém. Né? Senhor Jesus. Amém? O Senhor conta conosco. E aí, o que aconteceu? Olha só no 21, irmãos. Que maravilhoso. Nós somos esses alguns deles. E a mão do Senhor estava com eles. Você vê, irmãos, de que não se trata de ser a gente uma multidão.
Oh, irmãos, tão pouquinhos, 30 irmãos, 50 irmãos, somos tão pouquinhos. O que podemos fazer, irmãos? Lá em outros locais tem 500 irmãos. Eles podem fazer muita coisa, mas esse não é o fator, né, Marita? Qual é o fator? A mão do Senhor estava com eles. Irmãos, Aleluia. a mão do Senhor está conosco. Porque nós estamos no ministério da Nova Aliança, que é para todos os povos. Crendo se converteram ao Senhor. A notícia, o que aconteceu com a notícia? Né? Aí enviaram um SAP, né? Enviaram um SAP lá, aonde? Sim. Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram um SAP. E enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé, vai lá, Antioquia, e vê o que está acontecendo lá, porque está falando de que o Espírito está se movendo por lá. Aí Barnabé, né, pegou seu fusquinha, partiu. Tendo ele chegado, e o que ele viu? Vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E aqui no 26, né? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. Irmãos, o Espírito encontrou uma esfera adequada. Glória a Deus. Irmãos, o que faz que essa esfera seja adequada? Primeiro ingrediente: unidade. Unidade. E por que digo que unidade? Porque aqui no capítulo 13, ele diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Tinha profetas e mestres, e muitos irmãos. E no 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando. Irmãos, eles oravam, jejuavam, eles estavam unidos. Aí o Espírito disse, aí o Espírito tem liberdade para falar, para liberar seu encargo de ser: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, primeiro ingrediente, irmãos, se você quer que o ministério esteja forte, e de fato você quer, porque esse é o desejo do Senhor, que o ministério da Nova Aliança seja forte aqui no nosso meio, primeira coisa, unidade. Irmãos, sejamos um. Amém? Na nossa, claro, na nossa diferença, na nossa diversidade, podemos ser um. Amém? Segundo ingrediente, unanimidade. Quase trabalhinho, né? O que significa unanimidade? É diferente de unidade. Unanimidade significa sermos um na nossa alma. E unidade significa sermos um em nosso espírito. Onde está o maior desafio? Na unidade ou na unanimidade, irmã? Na unanimidade. Por que, irmã, está mais complicado nessa parte? Por que será? Sim. Porque a nossa alma, ela, para ter unanimidade, ela precisa ser negada. Se nós negamos a nossa alma, nós temos unanimidade com o Senhor e com os irmãos.
Mas se nós preservamos nossa alma, nós começamos a ter problemas. É por isso que é mais difícil. Por quê? Porque nem todos os irmãos querem negar a sua vida da alma. Somente negam quando o Senhor aperta um pouquinho. Aí dizem, tá bom, Senhor, tá bom, me rendo. Mas até não sentir esse aperto, o camarada está em pé ainda, né? Aí está sentindo o carrinho, mas ele está aí, né? E aí acontecem problemas, né? Então, irmãos, sejamos unânimes, ou seja, constantemente neguemos a nós mesmos, amém? Para manter essa esfera do Espírito. Aleluia! E o que aconteceu então? Nessa esfera, vamos para o segundo ponto agora. No versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, o ministério da nova aliança é para realizar a obra que Deus tem aqui na terra. Eu vou repetir de novo por causa da importância. O ministério da nova aliança é para realizar a obra de Deus que tem aqui na terra. Você crê que o Senhor tem obra para fazer aqui na terra? Você crê? Tem, não? E Ele encarregou essa obra a quem? A nós, sua igreja. Mas como vai ser realizada essa obra? Qual é a maneira adequada para que essa obra seja realizada? É por meio do ministério da nova aliança. Amém? Então aqui, no versículo 3, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Paulo e Barnabé estão encomendados no nome do Senhor para a obra. E eles partiram cheios do ministério da nova aliança e cheios de encargo pela obra do Senhor. Então aqui, irmãos, eu vou tocar quatro pontos nesse segundo ponto, de maneira também bastante rápida, que são as 3 viagens de Paulo. E o último ponto é Paulo em prisão. Amém? Na primeira viagem de Paulo, o que poderíamos resgatar de maneira forte nessa primeira viagem? É não ter um viver cristão leviano, mas sim restrito, sob a direção do Espírito. Aqui em Atos 14, versículo 21 e 22. Já quase no final dessa viagem, Paulo, a gente sabe que ele até foi apedrejado. E apedrejado a tal ponto que o deram por morto. Né? Ou seja, eles continuavam lançando pedra e já nem nada, né? Como lançar pedra a um saco vazio. Está morto já. Está morto. Tá bom, chega de pedra. Aqui no 21 ele diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os, ou seja, encorajando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, irmãos, aí estava Paulo, com o olho roxo, com a cara inchada, né? Com
inchaço por causa das pedras. E ele falando agora para a igreja e dizendo: irmãos, a vida cristã é desafiante. Nós estamos indo em contracorrente. Nós estamos indo em contra de um sistema que rejeitou o nosso Senhor. Um sistema governado que vai nos perseguir, que vai nos apedrejar. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. O que fiz errado, irmãos? Me diga. Simplesmente preguei o Evangelho e me apedrejaram. Olha aqui meu olho, nem consigo abrir. Mostrando-os que por meio de muitas provações e situações difíceis, nós vamos entrar no reino de Deus. Então, irmãos, a vida cristã não é para ter uma vida cristã leviana. Não. Nós precisamos estar fortes na fé. Porque situações vão vir. Pedras vão ser lançadas sobre nós. Né? E nós precisamos estar restringidos pelo Espírito. Por que, irmãos? Porque Paulo, depois desse apedrejamento, ele poderia estar aí, né? Oh, irmãos, Paulo, venha falar uma palavra para nós. Não, irmão, eu estou muito machucado, né? Eu não quero nem aparecer, porque próxima vez vão me matar. Não. Ele, com toda a coragem, ele fortaleceu a alma dos discípulos. Amém. Irmãos, como que um homem conseguia, depois dessa experiência, ter essa ousadia, essa força? Né? Porque ele desfrutava do Espírito. Amém. E da obra do Espírito na vida dele. Então, irmãos, esse aí, o ponto que eu queria resgatar da primeira viagem. Não tenha um viver leviano, mas sim restrito sobre a direção do Espírito. Por isso, irmãos, é importante que já entremos neste Espírito. E assim como Paulo, sair da nossa casa, nós não estamos saindo para trabalhar, nós não estamos saindo para comprar uma batata, nós não estamos saindo para ver o que está acontecendo na rua. Irmão, nós estamos saindo para levar este ministério da Nova Aliança. Amém. E comprar a batata, e trabalhar, e falar com as pessoas. Compreende? Ou seja, nós estamos saindo para estar atentos e perguntar às pessoas: posso orar por você? Sim. Posso orar por você? Aí tem pessoa que vai te lançar pedra. Hoje saímos com os jovens, não foi, Gabi? Né? Teve pessoas que falaram assim, né? Não preciso de oração, não preciso da oração de vocês, não. Tem pessoa que lança pedra, aí você sente a pedrada, né? Mas nós estamos cheios do Espírito da Nova Aliança. Amém. Né? Porque tem pessoas que dizem: sim, claro, pode orar por mim, ore por mim, por favor. Sim. Assim Paulo sabia que tinha pessoas que iriam perseguir ele. Sim. Porque a fé não é de todos. Sim. Mas também tinha muitas pessoas que iriam receber o Evangelho. Tinha muitas pessoas que iriam receber o Senhor. Sim. Assim também nós, irmãos. Muitas pessoas vão experimentar milagres por meio de nós. Amém. Pelo meio da nossa oração. Sim. Deixe escapar essa pergunta, irmão. Deixe escapar. Amém? Não tenha um viver leviano. Não se esconda. Né? Fique no Espírito. Você vai perceber que o Espírito vai te levar. Opa, essa pessoa está precisando de oração. Pergunta a ela. Lança essa pergunta. Amém? Na segunda viagem, Paulo, na segunda viagem, eu queria fixar aqui que ele foi a Atenas, certo? E Atenas era o verso, né, da filosofia grega, né? Epicureus, estoicos, né? Pessoas do pensamento, né? Eles somente, o seu viver era diferente, né? Eles saíam das suas casas para sair na ágora, na praça, para discutir de opiniões, de estilos de vida. Né? Os epicureus, o que diziam os epicureus? Epicureus diziam que a vida é material, vamos comer, beber, que amanhã morremos, isso é que tudo que temos. Os estoicos, que falavam? Os estoicos não, né? A vida é para a gente conseguir o domínio próprio,
para dominar nossos impulsos. Dessa maneira a gente vai conseguir um estilo de vida mais elevado. E aí eles falavam. Aí chegou Paulo. Aí Paulo viu a idolatria e toda essa esfera filosófica. E Paulo começou a falar do Evangelho. Amém. Mas as pessoas ficaram confundidas. Ué, o que está falando esse tagarela? Está pregando deuses estranhos, né? Da ressurreição. Aí levaram para o Areópago. O Areópago era como uma corte grande, né? Onde estavam os mais, né? Os caras dos pensamentos. Aí perguntaram: Paulo, o que você veio nos trazer uns pensamentos estranhos, umas ideias estranhas aí? Aí Paulo começou, né, a pregar. Aqui nós vimos em Atos capítulo 17, né? Paulo diz assim: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais, no versículo 23, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí se você ler, irmãos, né, ele vai falar o Deus Criador, o Deus que não precisa de nada, porque Ele mesmo é que dá a todos, né? Ele não habita em casa de mãos humanas. Mas aqui há um versículo muito rico e interessante, irmãos. No versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus. Você já parou para pensar nesse versículo? Que nós somos geração de Deus. Ele falou isso para os filósofos. Irmão Antônio, se a gente for na tua, não sei como falar aqui, árvore genealógica, se a gente fazer uma árvore genealógica de você, sabe até onde vai chegar? Até Deus. Você é geração de Deus. Geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, nesse ponto, irmãos, nós precisamos entender que nós, olha só, corpo humano, alma e espírito, somos nós, seres humanos, e nós somos geração de Deus. Nós viemos de Deus, e assim como nós viemos de Deus, nós vamos voltar a Deus, a nossa origem. Ou seja, nós não somos deste mundo. Amém. O que nos une a este mundo, a única coisa que nos une a este mundo, José, sabe o que é? O nosso corpo. Porque o nosso corpo foi feito do pó da terra. Mas um dia, né, irmã Rita? E isso vai acontecer com todos nós? Claro, né? Se a gente, né, não apressar a vida do Senhor e sermos transfigurados. Mas se um dia vamos fechar os olhos, este corpo, que vai parar de funcionar, ele vai voltar para o pó. Porque o pó é a sua origem. Mas e o nosso espírito e a nossa alma? Para onde vão? Para o pó? Não. O pó não é a origem do nosso espírito e da nossa alma. Porque a gente viu em Gênesis que o Senhor nos fez como um vaso de barro, o nosso corpo. Mas o corpo, ele tomou vida, porque ele recebeu algo que saiu de Deus, o fôlego. E isso não é da terra, isso é do próprio Deus. O fôlego dele nos deu vida. Deu vida a esse boneco de barro. Então, irmãos, esse fôlego que formou em nosso espírito e a nossa alma, esse fôlego vai voltar a Deus. Voltar a Deus. Só que o que acontece, irmãos? Como vai voltar a nossa alma? É a grande pergunta. Porque tem almas que vão voltar e Deus não vai conseguir recebê-las. Por quê? Porque são almas totalmente cheias da natureza satânica. Por isso que Deus vai lançar essas almas ao inferno. Você sabe disso, né?
Tem outras almas que vão voltar, mas não vão estar totalmente adequadas. E para onde vão essas almas? Ranger de dentes. Sim. Tempo de disciplina. Sim. Mas tem almas, Sim. e espero que sejam as nossas almas, Sim. que elas vão voltar preparadas, prontas para ser recebidas no reino. Que almas são essas? Sim. A alma dos vencedores, do filho varão, daqueles que negaram a sua vida da alma aqui na terra, daqueles que entraram neste ministério da nova aliança, aqueles que entenderam: eu não sou da terra, eu estou aqui para ser útil ao meu Senhor, para que a minha alma sirva ao Senhor. Essa alma vai ser recebida na glória, no reino. Por isso o ponto da segunda viagem, irmãos, é: não se apegue às coisas da terra. Não se apegue. Não se apegue, pois nós somos de aqui. Nós precisamos da coisa da terra, não é? Precisamos do carro, Antônio? Precisamos. Precisamos comer, precisamos beber. Mas essas coisas são temporais. O nosso corpo a gente precisa cuidar? Claro que sim. Devemos cuidar bem. Mas nós não vivemos para o nosso corpo. Nós vivemos para o nosso espírito e para a nossa alma. Porque por mais que cuidemos do nosso corpo, ele vai para o pó. Somente vai ser um pó mais sadio. Né? Por isso a nossa total preocupação, irmãos, e foco deve ser na transformação da nossa alma. Que a nossa alma seja transformada, Senhor. Né? O nosso corpo, se não ter um recurso para a gente cuidá-lo melhor, orar: Senhor, abençoa esse alimento. Mas, Senhor, transforma minha alma. Isso daí é de graça. Né? Senhor Jesus. Né? Não andeis ansiosos pelo que deveis comer ou beber. A vida é mais do que alimento. A vida é mais do que o corpo. A vida divina. Amém? Senhor Jesus. Na terceira viagem, Paulo ele quis fazer algo interessante. Ele percebeu de que já era hora de continuar avançando, ir para a Espanha, olê, né? Levar o evangelho até os confins. Paulo entendeu essa comissão. Paulo entendeu. Paulo poderia ter dito: não, a Antioquia está bom demais. Não, na Galácia está bom demais. Já fui para a Europa. Está bom demais, já fui para Corinto, a Grécia. Não, Paulo diz: o Senhor falou aqui, até os confins da terra. Irmão, se Brasil tivesse existido no mapa, Paulo tivesse dito: eu quero ir ao Brasil. Eu não falo português, mas lá me viro. Né? Paulo ele tinha isso, irmãos. E nós precisamos ter isso, irmãos. Amém? Senhor Jesus. Então fixa aqui na terceira viagem. Atos 19. Oh, Senhor, o tempo não perdoa. Atos 19. Vamos fixar aqui o versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo, ele quis fazer um centro de obra em Éfeso. Por isso que no total ele gastou 3 anos em Éfeso. Dia a dia, dando ensejo da palavra. Dia a dia. As pessoas que vinham, ele ensinava a palavra. Para quê? Para preparar obreiros. Para preparar ministros desta nova aliança. Porque Paulo sabia de que ele em si mesmo era limitado. Mas se ele conseguia espalhar, pelo menos formar 100 líderes, esses 100 líderes iriam sair e iriam produzir mais 100 líderes. E aí vai se multiplicar. Esse era o desejo de Paulo na terceira viagem. Então esse sentimento eu queria deixar para vocês, irmãos. Irmãos,
nós já estamos muito tempo juntos e já é hora de nos multiplicarmos. Amém. Mas para multiplicarmos, nós precisamos gerar líderes. Amém. Se você gera um líder, esse líder vai multiplicar. Sim. É algo espontâneo. Então, irmãos, foque em uma pessoa e diga: Senhor, me dá uma pessoa para eu formar ela. Porque se eu apacento ela, se eu formo ela, essa pessoa vai estar preparada para ela depois cuidar de mais pessoas. Se você tenta cuidar 20 pessoas, você não vai cuidar delas direitinho. Algo vai escapulir. Mas se você cuidar 2 pessoas, você vai cuidar delas direitinho. Sim. E essas pessoas vão cuidar de mais 2. E depois essas mais 2. E assim, irmão, daqui da volta de 2 anos, a gente vai duplicar, triplicar. Amém. Esse era o desejo de Paulo. Amém. E produzir fruto. Epáfras. Não é? Epáfras, ele esteve nesse ministério. E ele abriu a igreja em Colossenses e em Hierápolis. E Laodiceia provavelmente também. Ele foi que levou a carta aos Colossenses. Paulo nunca foi a Colossos. Sim. Nunca. Nem conhecia os irmãos em Colossos. Mas Paulo formou Epáfras. Sim. Um líder. E ele abriu 3 igrejas. Verdade. Jesus, seu Senhor. Amém. Nós temos algo muito maravilhoso no nosso meio, irmãos, que se chama o CEAP. Amém. Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Amém. Se um dia o Senhor te dar um sentimento: irmão, eu quero ser mais aperfeiçoado. Sim. Ou, por exemplo, irmão, eu ganhei um jovem e esse jovem está disposto a ser aperfeiçoado. Sim. Irmão, pense agora, leve-o para o CEAP. Sim. O CEAP, né, como seria assim, né, no vocabulário mais conhecido, o seminário Sim. de formação de obreiros. Lá eles despendem um tempo, pode ser 6 meses ou 1 ano, onde tem um trabalho com a palavra e com o caráter, né, para que ele se torne uma pessoa totalmente útil ao Senhor. Né? Então, se você diz assim: oh, irmão, eu tenho muita capacidade de preparar uma pessoa, mas você ganhou uma pessoa, você pode levá-la ao CEAP, você pode investir nela. Né? Aquele jovem não tem recursos, mas tem muito potencial e ele quer servir ao Senhor, invista nele. Né? R$200 por mês, né, para os gastos dele. Irmão, você está investindo no reino. Sim. Não se apegue às coisas deste mundo. Amém. Vale a pena investir nas coisas do reino. Amém. Amém? Glória a Deus. E para fechar, irmão, no terceiro ponto, o ministério de Espírito e Vida. Sim. E já para fechar de vez, né, já o irmão já explicou que esse ministério Sim. que foi entregue a Paulo, chegou um dia que ele foi martirizado, né? E morreu. Mas esse ministério não para. Ele foi continuado pelo apóstolo João. Sim. E o ministério se chama Ministério de Espírito e Vida. Amém. Porque João percebeu algo interessante, irmãos. Sim. Quando ele foi a Éfeso, Sim. ele encontrou irmãos com muito conhecimento da Bíblia. Muito. Muita letra. Sim. Por quê? Porque Paulo já tinha gastado 3 anos aí, Sim. dando ensejo. Então eram pessoas muito capacitadas. Sim. Conheciam a palavra. Mas o que viu o que viu João? Tinha muito conhecimento, mas pouca prática. Sim. Muito pouca prática. Nossa. Faltava espírito e faltava vida. Irmão, não sei se você sente que às vezes o teu conhecimento não te leva a praticar. Sim. Eu sei, mas por que não faz? Não sei. Mas eu sei. Sim. Para praticar, precisamos desfrutar deste ministério, o ministério de Espírito e Vida. Amém. João escreveu o Evangelho de João, as Epístolas de João e Apocalipse. E se você percebe nesses 3 escritos, João é totalmente diferente dos outros escritos, até de Paulo. Sim. Ele é muito simples. Sim. Amai-vos uns aos outros. Amém. Né? Deus é amor. Quem não ama seu irmão, Sim. não conhece a Deus. É prática. É. Prática. Irmão, Sim. ama. Né? Sim. Diz
Se João, irmão, se João estivesse aqui sentado na cadeirinha, o velhinho João, 90 anos, né? Que ele foi para Éfeso. Aí, o apóstolo João, meu Deus, João, irmão, apóstolo, dê uma palavra para nós. Sabe o que João falaria para nós? Ele se levantaria, o velhinho, olharia para nós e diria: amem-se uns aos outros. Sim. E sentaria de novo. Amém. Compreende? Sim. Isso era João. Sim. Ele desfrutou do ministério prático, Sim. ministério do Espírito e da vida. E nesse ministério nós estamos. Sim. E esse ministério, irmãos, como já vimos, aqui vou mostrar só para fechar, irmão. Eu gostaria, aqui em João, capítulo 21, porque eu queria mostrar que este ministério é um ministério que vai trazer, que vai permanecer até a volta do Senhor. E nós somos privilegiados porque estamos nesse ministério, irmãos. Sim, amém. Amém? Capítulo 21. João capítulo 21, versículo, vamos aqui, né? 20 em diante. Senhor Jesus. Isso aí. Meu Deus, hoje estou aqui, o vento está aqui me soprando aqui. Essa soprando. Vai lá. Amém. Então aqui, o que acontece? No versículo 18 e 19 vai falar de que o Senhor vai falar para Pedro como ele iria morrer, certo? Sim, verdade. Então Pedro, né, como ele, né, puxa, eu vou morrer desse jeito, né, e não falou nada daqui de outro parceiro, né? Aí ele perguntou, no 20, né? Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Senhor, você já falou como eu vou morrer. Eu vou morrer triste. Mas e esse aqui, vai morrer ou não vai morrer? Aí o Senhor falou assim: se eu quero, no 22, que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Verdade. O que te importa? Quanto a ti, segue-me. Segue. Irmãos, este versículo se aplica em outras coisas também, viu? Às vezes, né? O marido sempre está no olho da esposa, né? Sim. Né? Ou a esposa está no olho do marido, né? Sim. Senhor, você me pede para fazer isso, mas e a minha esposa? Não vai falar para minha esposa? Aí o Senhor diz assim: o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Sim. Ou essa esposa também, né? Sim. Né? A esposa: Senhor, você me falou para ser uma esposa submissa, mas e quanto a este? Sim. O que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, obedece. Amém. Obedece. Sim. E não esteja olhando ao teu lado, né? Então, o que acontece? 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Olha só. Aí começaram os discípulos a falar, né? Olha, você sabe que o Senhor falou que João não vai morrer. João não vai morrer, né? Só que, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Sim. Ou seja, João iria morrer. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Sim. Então, o que não iria morrer, José? Porque João morreu. O que não iria morrer, José? Era o ministério Aleluia. de João, o ministério do Espírito e da vida, Amém. que iniciou no Senhor Jesus, Sim. que deu continuidade nos 12 apóstolos, Sim. que Pedro tomou a liderança, Sim. mas depois continuou com Paulo Sim. e João, e até hoje esse ministério nos alcançou, irmãos. Aleluia. Nós estamos nesse ministério, Sim. e esse ministério nós vamos permanecer Sim. até a volta do Senhor. Amém. Então, irmão, se alguém te perguntar: de que igreja você é? Sim. Você vai responder: eu sou da igreja em Novo Gama. Que ministério? Não, até eles perguntam assim, né? Sim. Que ministério? Verdade. Né? Aí você vai responder: do ministério Espírito
e vida. Amém. E de que pastor é esse ministério? Vai te perguntar também assim, né? E de que pastor é esse ministério? Sim. Olha, esse ministério é o ministério do próprio Senhor Jesus. Amém. Ah, não, sim, claro, todos estavam no ministério do Senhor Jesus. Nem todos. Porque quando diz você, eu sou do ministério do pastor tal, da pastora tal, Já fugiu. compreende? Saudade. Então você não está seguindo o ministério. Sim. Você está seguindo o ministério dessa pessoa. Sim. Compreende? Por isso que nós devemos dizer, nosso ministério. E onde começou o ministério de vocês? Começou lá no Senhor Jesus. Sim. Continuou nos 12 apóstolos. Sim. Continuou com Pedro, com João, Sim. com Paulo, João. E agora estamos aqui, Espírito e vida. Amém! Jesus, o Senhor.